Você já imaginou o seu personagem favorito entrando em confrontos com outros de franquias extremamente diferentes? Se sim, você já está bem acostumado com o conceito de crossover e nesse vídeo analisaremos uma série que levou isso ao extremo da aleatoriedade. Eu sou o Tatsuya97 e venham comigo analisar The Final Rumble. Segundo a Wiki, Joker Battles simplesmente é uma série mostrando um cara jogando WWE com personagens extremamente aleatórios que vocês verão mais tarde, somente isso, e se estende por 7 fucking temporadas. Para resumir ela, se eu chamei um cara muito especial, pode entrar Maximus Television. E aí galerinha do canal do Tatsuya, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é seu amigo Maximus Telesquizo e caramba, vai ser muito complicado falar da lore dessa bodega porque tem 2050 temporadas diferentes com mais de 5.200 personagens cada, mas enfim. Antes da gente começar a falar da lore em si, eu vou falar um pouco como tudo isso começou. Tudo começou com uma live simples de uns amigos jogando WWE 2019, onde eles fizeram diversos personagens e colocaram eles pra sair no soco. O cara por trás dessa resenha toda confirmou que ele tinha transmitido o tempo suficiente para ter uma temporada da -1 a -15. Inicialmente era chamado de The Final Rumble porque apenas um único stream devia ocorrer naquela conta. Pra não dizer que essa temporada inteira é de toda a filha, algo importante que acontece nela é a formação da amizade entre o Leon do Resident Evil e o Fred Jones do Scooby-Doo, que é uma parada que simplesmente aparece na primeira temporada assim, sem muita explicação. Mas já a gente chega lá. Como eu disse, tem uma caralhada de personagens aqui. Alguns são de games, outros de visual novel, alguns de desenhos, outros são de memes, pessoas reais e até criações originais que são variações de outros personagens, como os agentes que são baseados no Agente 47 do jogo Hitman. No entanto, todos os personagens presentes no universo de The Final Rumble têm algo em comum. Eles são memes conhecidos ou simplesmente já foram citados no 4chan, onde o TFR foi descoberto. A lore inteira do The Final Rumble de verdade começa quando Chris Redfield do Resident Evil pede pro Leon engravidar a Claire, que é a irmã do Chris. No entanto, o Leon só tem olhos pra ele e recusa educadamente o pedido do amigo, dizendo "No way, fag". Revoltado, Chris ele cria um grupo de wrestlers pra acabar com o Leon, enquanto o Leon cria um outro grupo pra tentar parar o do Chris. O grupo do Chris conta com diversos guerreiros, mas os mais proeminentes lá são Wesker, Virgil, Dutch, Boomer e o próprio terapeuta do Chris. E o grupo do Leon tem como seus personagens mais importantes o Fred, o Dante, o Hank, Zoomer e o Butler o Tsurumiya. Esses dois grupos então brigam em diversas lutas, valendo a maleta contendo o esperma do Leon como prêmio. Chris ganha, mas a maleta é logo roubada pelo Mr. X. Os gêmeos Bongadovs, que são os caras por trás do The Final Rumble, tinham outros planos para tal maleta. Depois de uma série de investigações, o terapeuta do Chris convence ele e o Leon a formarem uma aliança e derrotarem os Bugs, que haviam se aliado ao senador Armstrong para dominarem o mundo juntos. Eles também já haviam utilizado o conteúdo da maleta para criarem um laboratório duas armas biológicas conhecidas como os Filhos de Spurdle, que são Dante e Vorge. Acaba que Chris, Leon, terapeuta e Fred derrotam os Bugs e os clones mal feitos, salvando assim o planeta Terra. O vilão da segunda temporada é ninguém mais ninguém menos que Todd Howard, que já aparece derrotando o Leon e conseguindo diversos seguidores, sendo um deles o Coringa, que se revela o Adachi e desafia o Shed para uma luta. O Shed ganha, então é revelado que Shed é só a persona do Narukami. O Todd faz lavagem cerebral no Virgil e transforma ele no Nelo Ângelo. Entretanto, depois de várias lutas, o V aparece e se funde com ele para trazer o Virgil original de volta. Depois que os heróis derrotam os lacaios do Todd e o Dungai mata o Irving do Attack on Titan por algum motivo, o Todd consegue acumular poder o suficiente para se tornar um rei demônio, mas é logo derrotado pelos Filhos de Espada, que o trazem de volta ao normal com o poder da Yamato, que separa a sua alma humana da sua alma demoníaca. Na terceira temporada, muita doideira rola, tá ligado? Tudo começa normal, só que aí todos os lutadores acabam voltando pro passado nos jogos antigos da WWE sem muita explicação. Aí eles vão lutando e mudando de jogo em jogo, até que descobrem que tudo aquilo aconteceu porque o Christian, sim, aquele Christian, tava tentando iniciar a mesclagem dimensional, ele tava tentando misturar todos os universos num só. Acaba que ele consegue se fundir com o Sonichu, só que aí chega o Battler, o Shiromiya, o Mineko, e o derrota e acaba que todo mundo volta ao presente. Menos o próprio Battler e o grupo dele que acabam sumindo. Aí o Agente 47, o do Hitman,
ele tem uma grande rivalidade não resolvida com o Battler e ele acaba matando o Kinzo, que é o avô do Battler. Meio que o Battler e o grupo dele conseguem voltar pro tempo presente, só que com um pequeno porém. Volta junto do Battler uma versão do mal do Battler que aparentemente é canônica do universo de Umineko, e eu não sei se a explicação que existe essa duplicata é um spoiler ou não, mas assim, eu não entendi nada, eu ainda não li o Umineko, mas eu tenho uma pretensão de ler. E, enfim, acaba que o Battler derrota o Battler sombrio, e depois disso, o Agente 47, que é o maior rival do Battler, chama ele pro fight final, porque ele quer lutar contra ele no mano a mano. Aí o Battler ele aceita também porque ele quer vingar o Kinzo e porque ele odeia o Agente 47. Acaba com o Agente 47 e põe o Battler em coma, de tão forte que ele bate nele. Com o Battler em coma, o Mystery Masters, que é o grupo dele, chama o Kyle Hyde, do Hotel Dusk Room 215, para substituí-lo. O vilão dessa temporada é o Hideo Kojima, que se interessa na marca TFR e cria uma nova dimensão que é só uma justificativa para eles terem mudado de jogo para o WWE 2K20, onde a maioria dos jogadores ficam presos, sujeitos a ordens do Kojima, seu script que tem o poder de manipular a realidade, suas aberrações mutantes e a ameaça de começar um evento conhecido como Impacto Final. Ele tenta aplicar o Impacto Final, mas é logo parado pelo The Cartel Rumble, uma subsidiária do TFR que derrotam os mutantes do Kojima e retarda o Impacto Final, o que força o Kojima a chamar o Armstrong para quebrar mais gente e estabelecer a ordem no ringue. O Fênix Veríssimo, sim, o do Ace Attorney, tenta chamar um Battler recém-saído do coma para ajudar a parar o Kojima, mas agora o Battler já não se chama mais Battler, ele era Hashijo Toya, pois sua amnésia o fez mudar de identidade. Toya vai lutar contra o Hank, que é o principal braço direito do Kojima nesse arco, e a batalha final acontece. Quando o Toya ainda era o Battler, ele e o Hank já batalharam em uma das lutas entre os eventos principais. Apesar da amnésia, o Toya tem uma pequena reminiscência daquela luta e consegue assim prever os movimentos de Hank e vencê-lo. Após vencerem o Hank, os Mestres do Mistério confrontam Kojima e dizem que tudo aquilo que ele escreveu no roteiro não passa de uma enorme falsificação. Na temporada 5, o misterioso demônio chamado La Parka prende 60 lutadores do universo 2K20 e começa um jogo mortal onde quem quer que perca uma luta morre para sempre. A seguir, uma lista das pessoas que perdemos nessa temporada. Brad Pitt, Postal Dude, Max Schreiner, Holocausto Humano, Dr. Salvador, o Velho Henderson, Zoom, Sam Hyde, Mac Ride, Sans, Hank, que é assassinado após uma votação elegê-lo como personagem favorito do público, Ricardo Melos, Terry Davis, Sterklov, Donald Mustard, Peach, Brendan Fraser, Max Payne, Kevin Nash, Gipple Duddy e o Gashin Smith. Após a perda desses lutadores na última temporada, os lutadores restantes superam essa tragédia e formam a ordem do vestiário para promover a paz entre eles, para que algo como o jogo mortal nunca mais aconteça. Por um tempo, as coisas ficam calmas. Urando, do Lisa The Painful, recebe a honra de se tornar o quinto senhor do vestiário ao vencer uma luta Royal Rumble. Novas amizades puderam se desenvolver e florescer, mas esses dias felizes não estavam destinados a durar quando ocorre a misteriosa morte de Tojiro Mitake. Essa temporada ela é bem difícil de resumir, já que tem muita informação sobre ela que está espalhada pela wiki inteira e não tem recap. Mas aparentemente, lá pro meio da temporada, rola um plot twist sinistro e o Tatsuya do Persona 2 se torna o protagonista. Muitas coisas se desenrolam, Tatsuya mata o Nyarlathotep, o ovo cósmico choca e um novo universo nasce, resetando a linha do tempo inteiro. Resetar a linha do tempo fazia parte do plano dos Bogandolfs, mas graças à interferência do Tatsuya, boa parte da ideia original dos mobs sobre o novo universo são desconsideradas e eles se tornam para o período em que a primeira temporada se passava, mas com algumas leves mudanças. Uma delas é a existência do Dark Web Rumble, um evento de lutas levemente famoso na Dark Web comandado pelos Okonogis, que é logo comprado pelos Bogandolfs e serve para rivalizar com o TFR.
Outra temporada que tem são as chamadas Off-Seasons, que são lives feitas pelo OP de jogos que não são WWE, mas contam com histórias paralelas à principal, como a Off-Season 1, que se passa no universo alternativo onde os Bogs ganharam no final da Season 1 e começaram uma invasão alienígena. E tudo isso é representado pelo jogo XCOM, que é um jogo muito legal de estratégia que você tem que matar aliens com personagens que você mesmo cria. Uma outra Off-Season é a Off-Season 2, que se passa no Tomodachi Life, em que eles estão tudo morando numa ilha chamada Cope Island, e aparentemente o Travis Touchdown faz amizade com a Len, do Serial Experiments Len. E, bom, eu não consegui encontrar nenhuma gravação dessa Off-Season, mas ela parece ser bem engraçada, interessante e pacífica, não sei. Eu também não me lembro se as off-seasons são ou não são canônicas para a história inteira, mas... E esse foi The Final Rumble, uma piada que saiu do controle. Começou com uma brincadeira entre amigos, aí atingiu uma popularidade nichada no 4chan, e agora tem sua própria wiki, algumas filiais e fanarts também. Essa ideia quase que esquizofrênica de misturar vários personagens diferentes para sair na porrada me lembra muito o Clube Deciclope da Luta, que é um artigo da Deciclopédia que coloca um monte de personagens de um monte de franquia em um hipotético Clube da Luta em esteroides. Sinceramente, eu já quis fazer uma parada parecida ao TFR quando eu era menor e eu tinha lido sobre eles pela primeira vez. Enfim, Tatsuya, caso queira falar mais alguma coisa sobre, pode falar aqui, senão finaliza o vídeo aí você sozinho, cara. Valeu aí pelo convite. Item, eu agradeço ao Maximas por ter se dado o trabalho de ter vindo me ajudar e se inscrevam no canal dele se não forem inscrito. Agora irei dar a minha opinião. Item, baseando nas análises que foram mostradas anteriormente, o conceito ao princípio é bem interessante e porém tem um sério problema, que é o fato de ser muito confusa e complemente pelo fato que muita informação e uma mixéria de gravações. Item, apesar desses pontos, a minha nota é 7. Item, agora que está tudo explicado e eu espero que tenham gostado do vídeo e tenham uma boa tarde, noite e dia.